Oi, gente, eu me chamo Italo Rui, eu sou ator e eu faço parte do Nupranta, o Núcleo de Práticas Meditativas no Treinamento do Artista. Bom, ano passado, em 2019, a gente estreou um espetáculo chamado A Morta e eu vou contar um pouco para vocês alguns procedimentos de criação que a gente utilizou para poder montar o espetáculo. Ele é baseado num texto chamado A Morta, de um escritor francês chamado Guy de Maupassant. A Vanja, que é a diretora do espetáculo e também coordenadora do Nupranta, trouxe esse texto pra gente discutir, conversar, ver o que a gente poderia fazer com aquele texto, né? De repente surgiu um novo trabalho, foi o que acabou acontecendo. E o texto fala sobre a história de uma mulher que saiu numa noite de chuva para encontrar o seu amante, ela era casada, acabou se molhando muito, teve pneumonia e morreu. E esse homem que era casado com ela relata no conto que era extremamente apaixonado, amoroso com ela. No dia em que ela é enterrada, o corpo dela é levado para o cemitério, ele fica desesperado, fica em pânico, não sabe o que fazer porque tá longe da sua amada. No momento, num gesto de loucura, ele sai pro cemitério para tentar ter uma última noite com a sua amada, quer dormir em cima do túmulo dela. Só que quando ele chega no cemitério, coisas sobrenaturais acontecem. Assim, eu tô resumindo, resumo de 3 minutos, assim, bem miúdo. Enfim, ele vai para esse cemitério, os mortos num determinado momento saem dos túmulos e começam a riscar as lápides, epitáfios, né, com aquelas frases bonitas que a gente deixa sempre uma mensagem, uma homenagem para a pessoa que morreu. Então, os mortos se levantavam, reescreviam as suas próprias lápides, os próprios epitáfios. Então, na morta, a lápide dela estava escrito: amou, foi amada e morreu. E aí ela apaga aquilo e escreve: saiu numa noite de chuva para encontrar o seu amante e morreu. É como se os mortos estivessem colocando as verdades que levaram suas próprias mortes, as verdades sobre eles mesmos. E aí quando a gente leu esse conto, a gente ficou se perguntando que ela saiu para trair o marido, mas quem é essa mulher? Nem nome ela tem na história. Esse autor não fala. Esse homem que é muito apaixonado por ela, não fala o nome dela, só fala que ele amou muito ela. Então a gente começou a questionar se ele realmente amava, que tipo de amor era esse, e se talvez essa tentativa de fuga dela para encontrar o amante não fosse uma forma dela sair de um relacionamento abusivo. Começou a problematizar o próprio conto. A gente resolveu contar a própria versão da morte, uma versão que não foi contada. Enfim, esse é o espetáculo. A Morta fala sobre isso. A história de uma mulher que não teve voz. Para fazer o espetáculo chamado A Morta, a gente trabalhou com uma série de procedimentos e fazer esse espetáculo acontecer. E um deles foi o campo de visão. O campo de visão é um exercício de improvisação coletiva. É um exercício que surgiu através de um pesquisador da Unicamp chamado Marcelo Lazarato. E esse exercício ele funciona da seguinte forma: a gente precisa primeiro que o coletivo seja unido, né? Precisa de mais pessoas fazendo essa atividade. Não é um exercício de improvisação em que o ator fique sozinho no palco improvisando um texto, improvisando uma cena, não. Aí existem uma série de palavras-chave, de expressões que a gente analisa no texto, uma série de imagens geradoras que a gente analisa no texto e seleciona para improvisar. Isso que a gente estudou no texto, a gente analisou no texto e resolveu usar como imagem geradora, e a partir dessas expressões chaves, a partir dessas imagens geradoras, a gente usou para improvisar dentro dessa perspectiva do campo de visão. Então, no campo de visão existe, o grupo está sempre unido e existe uma figura do corifeu. Lembra lá o corifeu da Grécia Antiga, enfim, do teatro grego, que é o líder desse coro? É a mesma coisa no campo de visão. Existe uma pessoa que começa sendo o líder desse coro e que, a partir dessa palavra-chave, a partir dessa imagem geradora que é lançada para ele, ele começa a improvisar movimentos corporais, ações, e o coletivo que está atrás, num formato de U, né, digamos assim, numa divisão espacial que lembra o formato de uma semi-arena, tenta reproduzir os mesmos movimentos que esse corifeu está fazendo. E aí ele vai improvisando, foi isso que a gente fez. E a Vanja ia jogando as palavras pra gente, a gente ia improvisando uma série de ações, de movimentos corporais. Depois, num dado momento, a gente trocava. Eu deixava de ser o corifeu, e quem era o corifeu já era a Thaís, ou era o Vitor Caleb, enfim, a gente sempre ficava mudando os líderes desse coro. E a gente, depois que fazia esse exercício, a gente fazia várias vezes esse exercício, não era só assim uma vez. Era um exercício era até bem cansativo, né? Porque a gente exercitava muito isso. E a gente gostava de gravar tudo isso, porque no final a gente tentava analisar quais movimentos a gente achava muito interessante, achava bacana que poderiam ser trabalhados. E aí depois que a gente analisava toda essa produção
de imagem, toda essa produção de movimento que a gente fazia, a gente selecionava aqueles movimentos, aqueles repertórios que a gente achava interessante, que tinham a ver com aquelas imagens geradoras lançadas pela Vanja. E aí isso já gerava uma célula, né, um pequeno núcleo, assim, uma pequena ideia para a gente desenvolvendo as próximas cenas. Então, assim, todo o espetáculo foi baseado em exercício de improvisação de atuação. A matéria-prima, digamos assim, do trabalho é o exercício de improvisação feito pelo coletivo a partir do campo de visão. Esse exercício ele foi se desenvolvendo ao longo de todo o período de ensaios. A gente usou também para fazer a dramaturgia, então, às vezes a gente reproduzia os movimentos que a gente tinha escolhido e depois a gente pedia para a Thaís, para a Vanja ou para todo mundo do coletivo começar a rabiscar pequenas imagens, pequenos textos, pequenos diálogos que pudessem surgir a partir desses movimentos que a gente fazia. Então, foi um movimento que surgiu assim aos poucos, sabe? Uma criação que ela foi acontecendo aos poucos. Não foi de forma imediata, esse processo durou bastante tempo também, até porque quando a gente se propôs a trabalhar com campo de visão, a gente sabia que ia ter um tempo maior de dilatação, porque requer isso, né, natural, a gente precisava estar na sala de ensaio para exercitar a nossa improvisação, para exercitar esse trabalho de improvisação e também para dar tempo para as coisas se sedimentarem, dar tempo para a gente poder entender o que a gente estava fazendo. Bom, acho que é isso. Tentei resumir da melhor forma possível o que foi o campo de visão dentro do trabalho desenvolvido no Pranta, né, no que a gente fez o espetáculo chamado A Morta. E eu espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham entendido um pouco. Peço que vocês sigam as redes sociais do Nupranta no Facebook e também no Instagram e acompanhem os nossos trabalhos, acompanhem as nossas redes sociais, porque em breve a gente vai estar lançando um trabalho para esse formato virtual, né? É isso, obrigado, gente.